Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 11 de março, nós vamos conhecer a história de dois santos mártires da Coreia. Verdade, daquele país lá no Oriente. E são duas pessoas de bastante diferença de idade. Um se chamava Marcos Chong e o outro se chamava Aleixo Se-yong. Um foi catequista e o outro foi o seu catequizando. Vamos começar com a história do Marcos Chong. Ele era descendente da nobreza daquele país, daquela localidade. Era de uma família muito rica e ele se tornou um professor bastante erudito, um homem de bastante sabedoria. Se casou e ficou viúvo. Não demorou muito, ficou viúvo. E nesse momento de aflição, de tristeza que ele passou por ter perdido a sua amada esposa, ele também teve contato com a história dos martírios que começavam a acontecer naquele país, na Coreia, da perseguição contra os cristãos. E ele viu dois padres serem martirizados, serem mortos, mas numa alegria que ele não entendia por que aqueles padres foram para o martírio, foram para ser mortos, com um sorriso tão grande no rosto. Aquilo mexeu com ele. Ele, que era professor, decidiu abraçar a vida católica e se tornou um catequista, um grande catequista. E ele precisava catequizar com cuidado, porque era perseguido pelas próprias pessoas daquele país, porque ali existia um culto, primeiro aos antepassados, aquela forma oriental de fazer o culto, e também ao mestre que era ali do Oriente, que era chamado confucionismo. Muito bem. Passado o tempo, Marcos continuou a sua obra de evangelização e um dia foi mandado a ele por um bispo, um jovem chamado Aleixo, também de uma família rica e nobre da Coreia, para que ele fosse catequizado pelo Marcos. O Marcos teve uma frutuosa catequização, uma catequese bastante frutuosa com o jovem Aleixo, que já ao perceber toda a graça e maravilha da palavra de Deus, também resolveu deixar a sua vida de nobre, a sua vida de rico na família dele, largou tudo e resolveu seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Foi muito perseguido, ameaçado pelos próprios parentes, pelas próprias pessoas da sua própria família. E ele permaneceu firme na fé. Disse que o catecismo coreano foi traduzido com a ajuda de Aleixo, que era um rapaz bastante inteligente e ajudou o Marcos nessa tarefa de traduzir a obra do latim daquela época para a língua local. Mas em 1866, era o ano que estava acontecendo isso, o Marcos foi preso, Marcos Chong foi preso. E na prisão, ele foi muito torturado e falavam para que ele contasse o nome dos outros cristãos que ele conhecesse, para que também fossem presos, assim eles poderiam libertá-lo. Mas ele falava somente o nome de cristãos que já haviam morrido, porque ele era fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo e também não quis renegar a sua fé. Quando Aleixo ficou sabendo que o seu mestre, o seu catequista, o Marcos, havia sido preso, ele renegou a fé, ele ficou muito desgostoso e até participou de um linchamento de um outro catequista. Mas aquilo doeu no seu coração, mas doeu muito no seu coração. E ele foi procurar um bispo que também estava preso e lá ele pediu perdão dos seus pecados, se confessou e novamente foi aceito dentro da religião católica. Mas por ele ter declarado a fé, ter ido procurar o bispo e ter falado que ele tinha novamente encontrado a graça na fé cristã, ficou preso, também ficou preso. E ele junto com o bispo e com o Marcos. Pouco tempo depois, ambos foram condenados à pena de morte. E você não sabe o que é o pior. É que os dois foram decapitados por membros de suas próprias famílias. Os próprios familiares fizeram questão
de executar a pena de morte nesses dois homens. Na época, Marco Chong, o catequista, tinha 70 anos de idade e Aleixo era um jovem de apenas 19 anos de idade. Estima-se que nos primeiros anos de cristianismo naquele país, da Coreia, foram mortos pelo menos 10 mil cristãos, pelo simples fato de serem cristãos. 102 anos depois, os dois, Marcos e Aleixo, foram beatificados por São Paulo VI. E algum tempo depois, em 1984, foram canonizados por São João Paulo II. Olha, estima-se que tenham mais de 200 mártires beatificados e canonizados daquele país da Coreia. Em um único dia, o nosso querido Papa Francisco, em 2014, beatificou 124 mártires que morreram, deram a sua vida pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo na Coreia. Hoje, na Coreia, ainda não há uma maioria de cristãos, uma maioria de católicos, mas esse número vem crescendo bastante. Entre dois dados colhidos no ano de 1999 e no ano de 2018, houve um crescimento de quase 50% do número de cristãos naquele país. E a porcentagem de cristãos, que era por volta de 8%, hoje passa dos 11%. Então, o cristianismo ainda continua, pelo sangue desses mártires, derramado em favor de nosso Senhor Jesus Cristo, crescendo bastante, graças a Deus. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou da história desses santos, compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha. Também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM, principalmente por esse nosso quadro Conhecendo os Santos. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.